Vídeo aula: a síntese de carboidratos durante a fotossíntese. A análise da equação geral básica da fotossíntese revela que a matéria-prima necessária à síntese de glicose é formada por moléculas de dióxido de carbono e também por moléculas de água. A energia que possibilita a ocorrência desse processo é a luminosa, a qual é captada pelas moléculas de clorofila, que são pigmentos fotossintetizantes. Os produtos desse processo são moléculas de glicose, de gás oxigênio e de água. A síntese de moléculas de glicose é muito mais complexa do que a equação geral sugere. Por que a complexidade é maior? Porque não há a atuação de uma enzima que possibilita a reação química direta entre as moléculas de dióxido de carbono na forma de gás carbônico com as moléculas de água. O processo de construção da molécula de carboidrato é consequência de uma série de reações químicas, as quais formam o ciclo de Calvin-Benson. As reações químicas que formam o ciclo de Calvin-Benson compõem a etapa química da fotossíntese, a qual ocorre no estroma dos cloroplastos, sem a necessidade direta de luz. O ciclo de Calvin-Benson possibilita a incorporação, na matéria orgânica, de átomos dos elementos químicos carbono e oxigênio, provenientes das moléculas de dióxido de carbono, o gás carbônico, e de átomos do elemento químico hidrogênio, provenientes das moléculas de água. A energia que possibilita a ocorrência desse ciclo, o ciclo de Calvin-Benson, é proveniente da quebra, da hidrólise, das moléculas de adenosina trifosfato, o ATP. Essas moléculas foram sintetizadas durante a fase fotoquímica da fotossíntese. O NADPH, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, transporta o hidrogênio proveniente das moléculas de água para as reações do ciclo de Calvin-Benson. As etapas do ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin-Benson se inicia com a reação entre uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato, que é um carboidrato, um monossacarídeo, que possui 5 átomos de carbono, portanto uma pentose, com uma molécula de gás carbônico. Essa reação é catalisada pela enzima rubisco, a qual é a enzima mais abundante da biosfera. A enzima rubisco catalisa a reação entre a ribulose 1,5-bifosfato com o dióxido de carbono, na forma de gás carbônico. O produto dessa reação é um monossacarídeo com 6 átomos de carbono, portanto uma hexose. As reações do ciclo de Calvin-Benson continuam e, na próxima etapa, 2 moléculas de um composto intermediário com 3 átomos do elemento químico carbono são sintetizadas. A etapa seguinte irá exigir o fornecimento de energia. Entram em ação, então, 2 moléculas de ATP, as quais foram sintetizadas durante a fase fotoquímica da fotossíntese. Na etapa seguinte, há a síntese de 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. Para a produção dessas moléculas é necessário o fornecimento de átomos do elemento químico hidrogênio. Esses átomos são transportados pelo NADPH. As moléculas de NADPH foram produzidas durante a fase fotoquímica da fotossíntese, após a fotólise, ou seja, a quebra das moléculas de água na presença de luz. Cada molécula de gliceraldeído fosfato possui 3 átomos do elemento químico carbono. Portanto, com a síntese de 2 moléculas, nós temos 6 átomos do elemento químico carbono incorporados à matéria orgânica. Houve o ganho de um átomo de carbono pela célula, pois o ciclo teve início com o consumo de uma molécula orgânica, a ribulose 1,5-fosfato, que possui 5 átomos desse elemento químico.
Uma análise das reações apresentadas até o momento revela que o ciclo de Calvin-Benson não se completou. Mas por que o ciclo não está completo se uma grande quantidade de reações com vários compostos intermediários até se chegar à síntese do gliceraldeído fosfato foram apresentadas? O ciclo de Calvin-Benson teve início com o consumo de uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Portanto, esse ciclo somente se completará quando essa molécula for regenerada. Mas como ocorre a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato? A partir de quais substâncias essa regeneração acontece? Iremos ver que a molécula de gliceraldeído fosfato é fundamental para que o ciclo se complete. Vamos retornar às duas moléculas de gliceraldeído fosfato que foram sintetizadas pelas etapas iniciais do ciclo de Calvin-Benson. Uma dessas moléculas continua participando das reações do ciclo, as quais irão possibilitar a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Porém, a outra molécula sai do ciclo e irá participar de reações que possibilitarão a síntese de glicose. Vários ciclos de Calvin-Benson estão ocorrendo simultaneamente no interior do cloroplasto. Portanto, muitas moléculas de gliceraldeído fosfato estão sendo produzidas. A partir de uma série de reações químicas complexas, duas moléculas de gliceraldeído fosfato que abandonaram o ciclo, irão participar da construção de uma molécula de glicose. Vamos retornar ao esquema do ciclo de Calvin-Benson para podermos acompanhar a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato. A enzima Rubisco catalisou a reação entre a ribulose 1,5-bifosfato e o dióxido de carbono, levando à formação de um monossacarídeo instável, uma hexose, que possui 6 átomos do elemento químico carbono. Esse monossacarídeo é quebrado e origina duas moléculas de um composto intermediário com 3 átomos de carbono. A etapa seguinte exige energia para ocorrer, e a qual será fornecida por duas moléculas de ATP. A seguir, ocorre outra reação que exige o fornecimento de hidrogênio, os quais são levados pelas moléculas de NADPH. Há a síntese de duas moléculas de gliceraldeído fosfato. Esse composto é um elemento-chave do ciclo de Calvin-Benson. Por que ele é considerado um elemento-chave nesse ciclo? Pelos seguintes motivos. Uma das moléculas de gliceraldeído fosfato abandona, sai do ciclo e irá participar da síntese da produção de moléculas de glicose, enquanto a outra molécula de gliceraldeído fosfato continua no ciclo e irá desencadear reações que possibilitarão a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato, encerrando o ciclo. Mas como é possível, a partir de uma molécula que possui 3 átomos do elemento químico carbono, se chegar à molécula que possui 5 átomos desse elemento químico? Como se chega à ribulose 1,5-bifosfato partindo de moléculas de gliceraldeído fosfato? Vamos partir da ocorrência de 3 ciclos até a etapa de síntese de moléculas de gliceraldeído fosfato, representados pela sigla PGAL. Quantas moléculas de gliceraldeído fosfato são produzidas durante a ocorrência de 3 ciclos? Teremos a produção de 6 moléculas, 2 por ciclo. Quantos átomos do elemento químico carbono estão presentes em 6 moléculas de gliceraldeído fosfato? 18 átomos, 3 átomos por molécula. Qual é o destino das moléculas de gliceraldeído fosfato? 5 delas permanecem no ciclo e uma delas abandona, sai do ciclo
e vai participar de reações que irão levar à produção ou à síntese de moléculas de glicose. Quantos átomos do elemento químico carbono há nas 5 moléculas de gliceraldeído fosfato que permanecem no ciclo de Calvin-Benson? Há 15 átomos, 3 por molécula de gliceraldeído fosfato. As 5 moléculas de gliceraldeído fosfato que permaneceram no ciclo regeneram 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Essa substância, juntamente com as moléculas de dióxido de carbono, desencadearam o ciclo de Calvin-Benson. Essa etapa do ciclo exige o fornecimento de energia, a qual é liberada pelas moléculas de ATP. Lembrando que essas moléculas foram sintetizadas durante a fase fotoquímica da fotossíntese. Esquema geral do ciclo de Calvin-Benson. Vamos considerar 3 voltas ou 3 giros desse ciclo. No início, há 15 átomos do elemento químico carbono incorporados à matéria orgânica, 5 átomos por molécula de ribulose 1,5-bifosfato. A enzima Rubisco catalisa a reação entre as moléculas de ribulose 1,5-bifosfato com as moléculas de dióxido de carbono, levando à produção de 3 moléculas de um açúcar que possui 6 átomos do elemento químico carbono. Ao final dessa etapa, há 18 átomos do elemento químico carbono incorporados à matéria orgânica. As reações químicas continuam, ocorrendo o consumo de moléculas de ATP, de moléculas de NADPH e de íons H+. Essas reações culminam com a formação de 6 moléculas de gliceraldeído fosfato. 5 moléculas de gliceraldeído fosfato regeneram as 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato que foram consumidas no início do ciclo. Moléculas de ATP fornecem a energia necessária à regeneração das 3 moléculas de ribulose bifosfato. Essas moléculas de ATP foram sintetizadas durante a fase fotoquímica do processo de fotossíntese. A outra molécula de gliceraldeído fosfato irá participar da síntese de glicose. Há a incorporação de 3 átomos de carbono à matéria orgânica da célula vegetal. São os átomos do elemento químico carbono presentes na molécula de gliceraldeído fosfato que irão participar da síntese de molécula de glicose. A relação entre as etapas fotoquímica e química do processo de fotossíntese. A etapa fotoquímica é desencadeada pela energia luminosa. Ocorre a absorção de luz pelos pigmentos fotossintetizantes. A absorção de luz desencadeia vários fenômenos, por exemplo, a fotólise da molécula de água. A quebra das moléculas de água possibilita a síntese de NADPH. E também a síntese de gás oxigênio. Esse gás é um resíduo do processo de fotossíntese. Há também a síntese de moléculas de ATP. A síntese dessas moléculas de ATP recebe o nome de fotofosforilação. Nesse processo, a energia luminosa é transformada em energia química. As moléculas de ATP, de NADPH, os íons H+, e as moléculas de gás carbônico são utilizadas durante o ciclo de Calvin-Benson, e isso leva à produção de um composto orgânico que é o gliceraldeído fosfato. A equação geral do ciclo de Calvin-Benson. Durante a realização desse ciclo, ao consumo de 3 moléculas de dióxido de carbono, 6 de NADPH, 6 íons H+, e de 9 moléculas de ATP.
Há a formação de uma molécula de gliceraldeído fosfato, 6 de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, 9 ADPs, 9 fosfatos inorgânicos e 3 moléculas de água.